Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do canal Estudos Centrais. Temos estado aqui um bocadinho ausentes nas últimas semanas por motivos profissionais e pessoais, mas estamos cá mais uma vez para falar um pouco sobre mais um tema bíblico, que eu já vou dar a indicação de qual é. Antes de mais, queria agradecer a todos aqueles que assistem às nossas emissões, àqueles que partilham, que comentam, que interagem connosco também, e queríamos convidar-vos precisamente a continuarem a fazer esse trabalho de divulgação e partilha com outras pessoas, porque é esse o objetivo. O objetivo é ajudar a esclarecer, tirar dúvidas, enfim, e chegar ao maior número de pessoas possível. Por isso, obrigado a todos e partilhem e divulguem o nosso canal, ok? Mais uma vez, esta conversa vai ser com o pastor António Páscoa, que faz muito bem este papel, deixa-me dizer assim, embora isto não seja nenhuma representação, mas pronto, este papel de nosso ensinador e de nosso mestre, posso dizer assim. E nós hoje vamos falar sobre aquela expressão de Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas. Pastor António Páscoa, boa noite. Boa noite, Sérgio, e a todos também que estão a ouvir e que vão ouvir. Boa noite a todos. É um prazer podermos conversar mais um bocadinho. Claro. E sobre este assunto que com certeza terá várias correntes, vamos dizer assim, de interpretação, e que com certeza suscitará curiosidade a algumas pessoas. A mim particularmente suscita. Tenho a minha interpretação sobre isto, mas não quero ser eu a abordar o tema, pelo menos numa fase inicial, e queria, indo já diretamente ao assunto, perguntar-lhe exatamente o que é isto, ou seja, o que é a casa do Pai? Jesus disse: na casa do meu Pai, e foi muito claro. Portanto, a pergunta é clara. Claro. A pergunta não, a expressão, peço desculpa. Sim. A expressão é clara: na casa do meu Pai. E podemos começar precisamente por aí. O que é a casa do Pai? Sim. Olha, Sérgio, ao longo de toda a minha vida, e eu estudo a Bíblia há cerca de 35 a 36 anos, então tudo o que eu tenho ouvido ao longo destes últimos anos, ou melhor, ao longo destes 30 e tantos anos, quando se aborda este texto, a maior parte das pessoas acham que Jesus está a falar do céu. Uhum. Acham que Jesus está a dizer que vai para o céu preparar-lhes moradas. E é interessante que algumas pessoas até entendem isto de uma forma literal. Acham que Jesus acham até que Jesus será tipo construtor civil. Foi para o céu fazer um apartamento, uma moradia, qualquer coisa do género. Eu já ouvi isto uma imensidão de vezes. E é óbvio que Jesus não se está a referir ao céu. Podemos entender também como o céu estando incluído, mas não apenas ao céu. O que Jesus está a dizer é que na presença do Pai, e a presença do Pai não é só o céu, a presença do Pai também está cá. É bom não esquecermos que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa que Deus está connosco. Então, Deus está com as pessoas não apenas no céu, Deus está com as pessoas também na terra. Certo. E o que Jesus está a garantir, e passo a citar: na casa do meu Pai, ou seja, na presença do meu Pai, ou seja, na família do Pai, há muitos lugares. Ou seja, há lugar para toda a gente. E isto começa em vida. É óbvio, quando alguém parte, chega ao final da sua vida terrena, desliga-se do corpo, não é? E a sua parte espiritual vai para a presença de Deus, para o paraíso, para o céu, numa linguagem mais teológica. Mas, obviamente, Jesus está a referir-se à vida terrena, e ele está a garantir. Ele tem o cuidado de dizer assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu dizia-vos.
Se não houvesse muitas moradas na casa do Pai, eu dizia-vos, mas eu garanto-vos que na presença do Pai, na casa do Pai, ou seja, nesta família, há muitos lugares, ou seja, há lugar para toda a gente. Ok. Será que o facto da tradução em português, que eu não sei, sinceramente não sei, se é mais correto ou não face aos originais, mas o que é facto é que nas traduções portuguesas aparece casa, é a palavra que lá está. Será que o facto de ter a menção casa não remeterá ou não levará as pessoas a pensar num lugar, e daí as pessoas pensarem no céu? Enfim, poderiam pensar noutro lugar qualquer, mas eu penso, e é daquilo que eu já tenho ouvido e já há muitos anos sobre isto, aliás, até há expressões engraçadas que as pessoas usam, que é uma pessoa quando passa assim uma situação mais complicada, maior sofrimento e tal, até há quem diga, pá, tu quando chegares ao céu vais ter uma mansão, não vais ter uma casinha qualquer. Pronto, no fundo um género de recompensa pela fidelidade da pessoa, por aí fora. Mas a questão é, o facto de estar lá a casa, penso que remeterá muitas pessoas para este conceito de lugar, e lugar celestial, não terreno. Daí que a pergunta que eu lhe faço é precisamente esta, e para que fique, eu sei que se vai repetir um bocadinho, mas é para que fique mesmo esclarecido. Estamos a falar de um lugar físico, ainda que seja celestial, ou estamos a falar de uma coisa muito mais abrangente? Não é lugar físico. Estamos a falar mais de um estado do que de um lugar. Estamos a falar mais de uma posição do que de um lugar. Aliás, Jesus disse, e se eu for, voltarei novamente e vos levarei para mim mesmo. E se nós lermos o contexto, Sérgio, nós vamos entender que Jesus está a abordar a realidade da vida terrena, a vida cá. É lógico que quando alguém falece por qualquer razão, é uma continuidade daquilo que foi aqui. Numa dimensão diferente, sim, claro, uma dimensão espiritual, mas é apenas uma continuidade. Ninguém vai ganhar mais a presença de Deus no céu do que já tem cá. E é bom nós percebermos isto. Aquilo que está a dizer tem a noção que é destruturante para a maioria das pessoas que confessam a fé cristã, pelo menos da forma que nós conhecemos. Mas todo o Novo Testamento, aliás, o apóstolo diz assim, que Deus estava em Cristo a reconciliar consigo o mundo. O mundo não vai ser reconciliado quando for para o céu. As pessoas não vão ser reconciliadas quando forem para o céu. As pessoas já foram reconciliadas antes da fundação do mundo. Então, a dimensão é diferente, mas ninguém vai ter mais a presença de Deus do que a que tem já cá. Okay. Se nós lermos a teologia de Paulo, nós vamos perceber isto. E aquilo que você mencionou muito bem, de facto, as traduções e a linguagem de algumas traduções podem induzir num determinado sentido. O que eu faço e o que eu aconselho todas as pessoas que gostam de estudar a fazerem, tenham várias traduções bíblicas. Eu tenho aqui dezenas de Bíblias diferentes, inclusive a Bíblia de Jerusalém, e quando estudo, gosto de consultar as várias traduções que ajudam a ter uma ideia mais aprofundada e mais aproximada do original. Agora, é óbvio, Jesus não está a referir-se a um lugar, está a referir-se mais a uma posição, a um estado. E ele garante que são muitos lugares. E Sérgio, no Apocalipse, o apóstolo João diz que viu a presença de Deus e o número de pessoas que estavam lá era incontável. Não dava para contar. Isto contrariamente àquilo que a religião tende a passar a imagem de que são um punhado de pessoas, só meia dúzia, passa a expressão, de iluminados, meia dúzia de pessoas religiosas que pertencem a um determinado grupo, é que irão para esse lugar, no caso para o céu ou para a presença de Deus.
quando a mensagem que Jesus deixou foi clara, que na presença de Deus na família é lugar para toda a gente. Ok, muito bem. Está claro, está absolutamente claro. Ok, não sendo um lugar físico, não sendo aquilo que acredito eu, a maioria das pessoas acredita, ou pelo menos pensa que é, efetivamente há aqui ou um estar na presença ou não estar na presença do Pai. A questão que lhe coloco é quem é que tem acesso a esta presença? Olha, eu gosto muito quando Paulo fala, não só Paulo, mas Paulo muito especialmente, Paulo fala de que Jesus é o Salvador de todos os homens, e depois ele acrescenta principalmente os fiéis. Está a falar principalmente dos fiéis, aqueles que conhecem, aqueles que se convertem, mas não é exclusivo deles. Paulo diz que Jesus é o Salvador de todos os homens. Toda a gente. Ok. E eu gosto muito, e já várias vezes citámos esse texto, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Sérgio, eu e você e qualquer ser humano já nascemos debaixo da redenção. Já nascemos debaixo da redenção. E então quem é que tem acesso? Todos os seres humanos. Todos os seres humanos. E quando se impõe alguma condição, muitas vezes se fala para estar na presença de Deus tens que fazer isto, ou tens que ser assim, ou tens que ser assado, tens que ter este comportamento, ou tens que ter aquele comportamento. Isso é tipicamente religioso, porque nos Evangelhos, e quem quiser ler os Evangelhos vai reparar que Jesus não impunha condição absolutamente nenhuma para qualquer pessoa. Aliás, Sérgio, se reparar, e eu coloco agora esta questão em forma de pergunta: para quem é que Jesus falou de condenação? Para quem é que Jesus falou de inferno? Para quem é que Jesus falou destas questões de estar afastado de Deus, da ira de Deus? Foi para os religiosos. Quem lê os Evangelhos sabe que é verdade. Foi para os religiosos da época. Para a população em geral, para os pecadores, não é? Os miseráveis pecadores, Jesus praticamente não tinha este tipo de discurso. Era um discurso de amor, de inclusão, de perdão, porque de facto, antes da fundação do mundo, a humanidade foi redimida. Então nós já nascemos, os seres humanos já nascemos debaixo desta redenção. Então, quem é que é excluído desta redenção? Aqueles que, de uma forma liberada e consciente, querem se excluir a si próprios. Se eu decidisse de livre e espontânea vontade, de uma forma consciente, eu não quero nada com Cristo, eu rejeito Cristo, aí obviamente eu próprio me estaria a colocar fora da redenção, mas não é Deus quem coloca fora da redenção. O que Deus fez foi tudo no sentido de redimir, de redenção. Então, todas as pessoas, e Sérgio, eu já ouvi alguns comentários acerca da ideia da doutrina universalista, não é? Que é um pensamento cristão que existe desde o tempo de Cristo, que inclui todos os homens na salvação, quando a religião tende a excluir e inclui apenas aqueles que ouvem uma pregação ou que aceitam Jesus na linguagem tipicamente religiosa. Então, tem que haver sempre alguma coisa da parte do ser humano para ser salvo. Eu não acredito assim. Eu acredito que já nascemos debaixo desta redenção. E para aqueles que pensam que isto é uma doutrina recente, não é. Por exemplo, Gregório de Nissa, considerado um dos grandes pais da Igreja,
e para quem gosta de patrística poderá consultar, Gregório de Nisa, logo nos primeiros séculos, ele dizia: nenhum ser humano é excluído da salvação. Uhum. Há muitos cristãos que acham que isto é uma doutrina nova, uma doutrina recente, mas não, em toda a história do cristianismo sempre houve pessoas que pensaram assim, que a salvação... E Paulo fazia essa afirmação, que Jesus era o Salvador de todos os homens. O apóstolo João também diz que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, que ele é a propiciação para os nossos pecados, nós, os cristãos, aqueles que já conhecem, mas não só por nós, pelos do mundo inteiro. Okay. Então, esta ideia, podemos chamar de universalista, é uma ideia presente na história cristã. E Sérgio, por exemplo, ainda hoje eu estava a pensar sobre John Lennon, na sua famosa canção, que é uma das canções mais conhecidas de todos os tempos, Imagine. Uhum. E ele desafia as pessoas a pensarem num mundo melhor, a imaginarem um mundo melhor. E ele diz que seria tão bom um mundo sem religião, um mundo sem céu, um mundo sem estas coisas. E quando ele fala, quando ele usa esta linguagem, isto choca muitas pessoas, não é? A mim não me choca porque eu entendo. Porque ele, quando fala na religião, ele está a falar na religião que exclui. A religião que apenas considera meia dúzia ou um punhado de pessoas dignas de Deus, dignas do céu, não é? Quando ele fala também de seria tão bom um mundo sem céu, mas isto tem a ver com o céu que a religião ensina, que é o céu que pertence só a meia dúzia de iluminados, não é? Quando... O céu criado pelo homem, no fundo, não é? Sim. Sérgio, o céu que Jesus fala e que o Apocalipse fala é o céu de todas as pessoas, é o céu da raça humana. Só para ter uma ideia, em João capítulo 8, quando fala da mulher adúltera, este texto foi muito controverso nos primeiros séculos cristãos, nos primeiros anos, porque havia cristãos, havia pessoas que achavam que este texto não devia estar na Bíblia. E porquê? Uma das razões é porque Jesus foi muito condescendente com a mulher adúltera. Foi muito perdoador. Sim, face à lei vigente foi de facto. Exatamente. Então achavam que isto podia passar uma imagem errada daquilo que é os princípios divinos. Jesus foi muito condescendente, perdoador, amável, e isto podia induzir pessoas que ouvissem o Evangelho a não terem o cuidado com a vida que deveriam ter. Imagine pôr em causa este texto dentro da Bíblia, só porque Jesus de facto foi amoroso, condescendente, perdoador, sem pôr carga em cima de uma mulher adúltera. E quando John Lennon fala de facto que seria bom um mundo sem religião e sem céu, eu entendo o que ele quer dizer. É o céu e a mensagem que a religião apresenta, que na verdade a maior parte das vezes, ou muitas das vezes, é bastante diferente da mensagem que Jesus transmitia no Evangelho. Podemos, face àquilo que conhecemos, podemos afirmar ou podemos pelo menos induzir que sobre este assunto há um ensino genérico, sem querer particularizar nenhum tipo de movimento ou nenhum tipo de causa. Podemos afirmar que há um ensino desviado daquele que é, ou desvirtuado, vamos dizer assim, desviado se calhar é capaz de ser um bocadinho forte, mas desvirtuado daquilo que era o espírito com que Jesus fez esta afirmação? Muito. Sérgio, nós lemos os Evangelhos e vamos ver Jesus a não impor condição nenhuma a ninguém. Nenhuma, fosse quem fosse. Se nós formos reparar no movimento religioso, fala-se muito no amor incondicional, mas na verdade
são impostas condições. Então, mas deixe-me dar-lhe um exemplo concreto, com Sim. certeza também os conhece, não é? Não, mas, por exemplo, quando falamos com alguém que tem algum conhecimento, pelo menos do que está escrito nos Evangelhos, e dizemos que o amor é incondicional, que não há qualquer tipo de condição para que a pessoa tenha acesso à presença de Deus, uma das muitas coisas com que rebatem esta afirmação é que Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. E, portanto, quem não nascer de novo não vai para o céu. Portanto, isto é dito literalmente assim. Como é que nós podemos contrapor uma afirmação destas? Olha, Sérgio, em primeiro lugar, há uma situação que é com Nicodemos, comparando com dezenas ou centenas de situações onde Jesus não pediu nada. Certo. É uma comparando com muitas dezenas. Agora, o importante, necessário que é nascer de novo. E o nascer de novo aqui, colocado a Nicodemos, tem a ver com a ideia de metanoia, arrependimento. E arrependimento vem de metanoia, significa mudança de mentalidade. Mas isso, o que Jesus disse, é óbvio. Para nós crescermos como pessoas, como seres humanos, nós precisamos de passar por esta metanoia, por esta transformação de mente. Porque, Sérgio, vou fazer 58 anos este ano. Estou prestes, aliás, no dia 21 de dezembro, estou a dias de fazer 58 anos. E quanto mais idade eu tenho, quanto mais experiência de vida tenho, mais consciência tenho que eu preciso de mudar de mentalidade. E quando Jesus diz necessário te é nascer de novo para entrar no reino dos céus, normalmente rotula-se esta linguagem de ou nasces de novo ou não vais para o céu. Mas não tem que ter a ver com o céu. Tem que ter a ver com vida. Jesus, na verdade, o que quis dizer foi: olha, tu precisas de ir mudando de mentalidade para viveres com abundância, para teres uma vida plena. Nós não temos que colocar aqui o céu, obrigatoriamente. Isto não tem que ter apenas a ver com o céu. Isto tem a ver com a vida diária, com a vida de plenitude, esta vida abundante que Jesus nos veio dar. E se nós, Sérgio, se nós continuarmos a cometer os mesmos erros, por exemplo, que cometemos na nossa juventude, é sinal que não aprendemos nada. Certo. Então, a nossa vida é um percurso de mudanças, de metanoias, de mudanças de mente, de mentalidade. E isto faz-nos crescer, faz-nos viver uma vida plena, uma vida em abundância. Mas, referindo-me ainda àquilo que disse há pouco, é um caso que Jesus falou com Nicodemos e que é importante entendê-lo dentro de um determinado contexto. Agora, a população em geral com a qual Jesus lidava diariamente, Jesus nunca impôs condição nenhuma. Jesus acolhia, abraçava, amava as pessoas exatamente como elas estavam. Será que isto agora sou eu a extrapolar completamente? Sim. Será que esta linguagem foi aplicada pelo facto a Nicodemos em concreto, pelo facto de ele, ao contrário da esmagadora maioria da população da altura, ele era uma pessoa muito instruída, muito culta? Sim. Certo? Será que este foi o tipo de linguagem que Jesus adaptou para aquela situação em concreto, atendendo a todo o conhecimento que ele tinha, e teria que ser uma abordagem deste género para que ele conseguisse entender a necessidade de... É uma possibilidade e faz sentido. Porque, Sérgio, as pessoas religiosas, bem como Paulo chegou ao ponto de dizer, considerava como esterco tudo aquilo que ele tinha aprendido. Exatamente. Esterco ou refúgio, dependendo das traduções que se usam. Ou seja, Paulo sofreu esta metanoia
sem ser preciso alguém lhe dizer, foi por experiência. Nicodemos, que era cheio de princípios, cheio de religião, cheio de mandamentos, e Jesus disse, tu tens que mudar a tua mentalidade se tu quiseres ver a vida, se quiseres viver uma boa vida, se quiseres ter vida em abundância. Isto não tem a ver apenas com o céu. Se quiseres ir para o céu, tens que nascer de novo, e para a maioria das pessoas, nascer de novo tem a ver com ouvir uma pregação, tomar uma decisão, levantar a mão, ou então alguém orar por essa pessoa, quando as grandes metanoias, as grandes mudanças, são decisões individuais que as pessoas passam no dia-a-dia até sem ninguém saber. Certo. E são essas metanoias, esses novos nascimentos, que é bom que aconteçam todos os dias connosco, porque é sinal que estamos no caminho certo, que nos vão levar a viver esta vida plena, vida em abundância. Ok. Então, digamos, em resumo, isto é quase uma pergunta retórica, mas pronto, em resumo, quem é que tem acesso a esta casa do Pai? Quem é que tem acesso a estas moradas? O que é preciso fazer para ter acesso a tudo isto, a toda esta presença de Deus? Olha, o pastor Ed René Kivitz, alguém que eu aprecio bastante, ele um dia fez uma frase que eu achei simplesmente deliciosa. Ele citava uma música, uma canção muito conhecida que é Maravilhosa Graça. Sim. E ele diz que não concordava muito com esse título. Ele concorda mais com Escandalosa Graça. E eu entendo o que ele quer dizer e subscrevo a 100%. De facto, a graça de Deus é escandalosa. E é de tal forma escandalosa que choca muita gente. Sérgio, já muitas pessoas me colocaram esta questão. Então é fácil demais. Então não pode ser assim tão simples, não pode ser assim tão fácil. Tem que haver um grau de dificuldade. Quando na verdade o grau de dificuldade simplesmente não existe. Graça é isso mesmo, é favor dado a alguém que não o merece. Então, tudo é graça. Estarmos aqui é graça, termos nascido é graça, respirarmos é graça. Amanhã, acreditamos que amanhã vamos estar cá para viver, para realizar. Isto é graça. E graça é favor que não é merecido. Ninguém merece. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Mas Deus, porque nos amou de uma forma incondicional, e incondicional significa isso mesmo, não há qualquer condição. Deus não espera absolutamente nada de nós para fazermos parte desta família, estarmos nesta casa. Não tem que haver nada da nossa parte para nos dar acesso. Nós já nascemos com este acesso livre. E quando nós impomos a alguém uma condição, Sérgio, estamos imediatamente a destruir a graça de Deus. Quando dizemos a alguém assim, olha, Deus ama-te, Deus quer-te na sua presença, mas tens que fazer isto, imediatamente nós matamos a graça de Deus. Então deixe-me ser mais direto. Às vezes andamos aqui a rodear para querer dizer determinadas coisas com brandura, deixe-me ser direto. Sem receio. Quando nós ouvimos alguém falar, porque graça todos sabemos o que é, a maioria das pessoas sabe, é favor imerecido e, portanto, é em algo... Em teoria. Exatamente, em teoria. Quando se está a dizer que para ter o favor de Deus é necessário isto, aquilo, ou, enfim, seja lá o que for, não vamos agora estar aqui a especificar, de alguma forma quem o faz está a colocar condições que não fazem parte do plano de Deus, ponto número 1, e portanto que anulam a graça. Por outro lado, está-se a fazer uma coisa que Jesus condenou, que é a acessão de pessoas, que é dizer que uns, por fazerem, têm direito e outros, por não fazerem, não têm direito. Como é que é possível casar isto com os ensinos de Jesus, que são opostos? Há algum tipo de casamento possível com este tipo de atitudes? Do ter que fazer para ser aceito com os ensinamentos de Jesus? Sim. Simplesmente é impossível. É impossível,
claro. É impossível completamente. É água e vinho. Não há casamento possível, sabe? Não há. Aliás, Jesus foi criticado várias vezes, e quem lê os Evangelhos sabe disso. Jesus foi criticado várias vezes por os discípulos não fazerem determinadas coisas, por comerem sem lavar as mãos, por colherem espigas no sábado. Jesus foi criticado por fazer milagres no sábado. Jesus foi criticado a torto e a direito, precisamente por causa dessas imposições. Não te é lícito fazer isto no sábado, não te é lícito fazer isto. E aos olhos dos religiosos, Jesus estava constantemente a transgredir. Porquê? Era um Porque graça é transgressor. isso mesmo. Era um transgressor. Mas era mesmo. Aos olhos dos religiosos, Jesus era um transgressor. A conclusão que eu tiro é que Jesus naquele tempo foi incompreendido especialmente e acima de tudo pelos religiosos, que deviam ser quem o deveria, na teoria, pelo menos conhecê-lo melhor. E provavelmente ao longo destes 2000 anos, grosso modo falando e simplificando as contas, não deve ter mudado grande coisa. Não mudou muito. Se Jesus viesse agora, Sérgio, eu estou plenamente convencido disto. Se Jesus viesse agora no século XXI, ele ia continuar a chocar, ia continuar a ser considerado um transgressor, porque ele ia passar por cima de muita coisa que as pessoas implicam. Tens que fazer, tens que ser, tens que ir, não podes, não fazes, não toques, não manuseies, etc. E Jesus... Sérgio, para não demorarmos muito mais, deixe-me só usar um exemplo. Jesus, ele tocou num leproso, numa das passagens do Evangelho, vem um leproso que diz: mestre, se quiseres podes curar-me. E Jesus disse: quero ser limpo. E tocou. De acordo com a lei, isto era proibido. Naquele momento, Jesus ficou imundo. De acordo com a lei, Jesus, ao tocar num leproso, ficou imundo. E de acordo com a lei, Jesus tinha que, durante uma série de dias, ter uns rituais de purificação para, digamos, se purificar daquela imundícia. Jesus não fez absolutamente nada daquilo que era esperado, de acordo com a lei. Ele saiu dali, continuou a fazer milagres, continuou a tocar em pessoas, não fez absolutamente nada daquilo que era suposto. Percebe? Certo. Não apenas nesta vez, muitas outras. É por isso que se Jesus viesse hoje, ele iria continuar a chocar, ia continuar a ser visto como um transgressor aos olhos das pessoas que são excessivamente religiosas. Ok, muito bem, e o nosso tempo está mesmo a terminar. Quer deixar assim uma frase ou um pequeno resumo sobre uma nota final, exatamente, sobre o tema? O que é necessário fazer para ter acesso a esta posição, a este estado? Absolutamente nada. Nós já nascemos incluídos. Agora, é importante acreditar que nada é necessário. Ok, é isso Porque mesmo. se fosse necessário alguma coisa, Sérgio, nem eu, nem você, nem ninguém tínhamos acesso, porque nós somos imerecedores por natureza. Mas porque Deus nos amou, incluímos-nos. E penso que fechamos com chave de ouro, porque de facto o amor de Deus é incondicional e não é só por palavras. Isto faz tão bem. Exatamente. Isto dá-nos uma tranquilidade que nem dá para explicar em palavras. Exatamente, é isso mesmo. Ok, Pastor António Páscoa, muito obrigado mais uma vez Obrigado também por estar aqui. Por este bocadinho de conversa, sempre muito agradável e que daria para muito mais tempo, como é habitual. Relembro a todos aqueles que irão ver e ouvir este vídeo agora, quando ele for publicado ou mais tarde, que é importante que possam divulgar, que possam comentar, que possam colocar as vossas dúvidas. Temos também um e-mail disponível para isso, estudoscentrais@gmail.com. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, sintam-se plenamente à vontade para isso. Provavelmente já não iremos ter mais nenhuma missão antes do Natal e por isso deixo aqui ao Pastor António Páscoa e à família votos de um Feliz Natal. Muito obrigado, igualmente, e para todos também.
E para todos aqueles que nos irão ouvir também, votos de um Feliz Natal para todos. Boa noite e muito obrigado. Obrigado, um abraço. Um abraço, obrigado. Deus.